É quarta-feira novamente, a gente está se reunindo para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos falando sobre Gênesis e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 48. Sei que você tem acompanhado junto comigo, eu quero te agradecer, por essa companhia. Que seja um tempo de qualidade para a gente poder pensar nas coisas que já aconteceram, para a gente poder se firmar sobre isso e levar a nossa vida à frente. Amém? Bom, no capítulo 47, finalzinho, só para a gente continuar de onde a gente parou, a gente estava falando sobre quando Israel é apresentado ao faraó e todas as coisas que são decorrentes disso. A gente tem uma história, o capítulo ele não se move através de um tempo cronológico, um dia, uma semana, um mês. Ele vai num tempo mais longo, e no finalzinho do capítulo ele está falando aqui sobre o povo que junto com Jacó foi para a terra do Egito e estava se instalando naquele lugar. Então, o último pedido, que é a parte final do capítulo, Jacó está falando com José e pedindo para ser levado, assim que ele morresse, para ser enterrado em Israel. Tá bom? Então vamos começar no 48 aqui. Então fala assim: passadas essas coisas, nessa conversa, passado um bom tempo dessa conversa, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, ele falando para José, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Já dá uma paradinha aqui só para a gente não se perder, eu também, principalmente. Muito bem. Jacó estava vivendo já esse tempo, talvez finalzinho dos 17 anos que ele viveu ainda nessa terra, junto com os seus filhos, junto com José, e agora já estava mais de 140 anos, estava realmente bastante idoso e já estava vendo que estava chegando o momento dele morrer. E por conta disso, a gente vai ver nesse capítulo e no próximo a sequência da bênção que Jacó está estendendo à sua descendência. Essa bênção, eu quero reafirmar isso para você, não é só uma questão paternal. Eu quero te abençoar como pai, no sentido de instruir você de alguma coisa. Mas existia também um aspecto que como é que eu vou te falar? Não é só paternal, mas é patriarcal, no sentido da bênção ser uma bênção que acrescenta sobre você como o ministério, nas coisas que estarão abertas para você, nas coisas que ele, Jacó, estava declarando sobre a vida de seus filhos e que profeticamente estariam acontecendo. Você vai ver que no capítulo 49, nós vamos falar semana que vem, Jacó vai chamando filho a filho e vai colocando a situação profética que ele tem de visão sobre seus filhos. É muito interessante também. Mas hoje nós vamos estar falando sobre os filhos de José. O que acontece aqui? A gente conhece a história e sabe das 12 tribos que constituíram Israel. São os filhos de Jacó, como a gente vai ver na sequência da semana que vem, inclusive. Mas nesse momento ele chama José, sabendo que José não estaria tornando para sua terra, e ele acaba assumindo os dois filhos de José como seus, como se ele os adotasse. Então, de alguma forma, ou legalmente, vamos chamar assim, Manassés e Efraim passam a ser filhos de Jacó e não mais filhos de José. Claro, naturalmente eles nasceram de José, mas nesse momento legal essa situação está acontecendo. E não é só uma situação legal do ponto de vista de herança de bens, mas é do ponto de vista também, vamos chamar assim, profético, das coisas que estariam sendo abertas para ele. Você vê, por exemplo, que o grande
fator interessante também nessa situação é que sempre que a bênção ia ser dada, essa bênção patriarcal, chamava seus filhos e chamava-se na ordem de nascimento desses filhos, né? O mais velho primeiro até o último. Por quê? Porque a bênção ia sendo acrescentada. Mas aqui, parece que é algo que acontece sempre na família deles, né? Já há algumas gerações, que eles acabam chamando um filho que não era o mais velho. Rubem era o mais velho dos filhos de Jacó, mas José era o filho talvez mais velho da mulher que ele amou. Então ele chama os dois filhos dele para tomarem o lugar de José nessa herança que ia ser constituída. Isso tudo tem um significado muito grande que alcança até hoje as nossas vidas. Tem a ver também com a descendência, né, e que chegaria, ou ascendência, se preferir olhar a partir de Jesus, a ascendência de Jesus também. Tudo isso, né, move espiritualmente algo que talvez a gente precisasse entender melhor. Existia um costume de estar abençoando sempre o filho mais velho, e aliás existe esse costume, não existia, né? E nesse costume o filho mais velho acabava levando uma porção dobrada em relação aos outros filhos, ou se tivesse dois, por exemplo, um ficaria com 2/3 e outro com 1/3 da herança. Mas aqui novamente está se subvertendo a situação, né? Assim como aconteceu antes, né, na vida de Isaac e Ismael, assim como aconteceu também no próprio caso de Jacó e Esaú. Então a família parece que vem acompanhando, né, um paradigma, ou quebrando um paradigma um pouco diferente nessa situação toda que eles estavam vivendo. O costume era o mais velho assumir alguma herança maior, vamos chamar assim, né, e espiritualmente também. Mas aqui, por algum motivo, Deus acabou fazendo diferente sobre essa família. E eu queria que você prestasse atenção nisso até o finalzinho, que a gente vai dar um arremate sobre isso, ok? Vamos lá, continuando. Versículo 6. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Os próximos filhos que José tivesse já não faziam parte dessa contagem, vamos chamar assim, né? Como filhos de Jacó. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Acho que uma coisa também que a gente precisa destacar aqui, que é fundamental nessa história toda, né, é o fato de por que a gente está entendendo isso como uma bênção patriarcal e não só paternal, vamos chamar assim, né, quando a distinção que eu fiz. Porque quando Jacó chama a José, né, e seus filhos chegam ali, ele na verdade faz alusão à bênção, né, que Deus tinha dado para ele ou para seus pais, né, a bênção abraâmica, né, que estava sobre essa família. Então é como se ele estivesse dando uma introdução para poder dizer assim: eu recebi, né, meu avô recebeu, meu pai recebeu, eu recebi e agora estou passando para vocês. Então existe uma declaração, vamos chamar assim, de autoridade, passando, né, de um para com o outro. É como quando você vai se lembrar, né, por exemplo, a situação mesmo de Esaú e Jacó, né, quando ele era mais jovem, que ele acaba ludibriando seu pai e acaba pegando a bênção que era do seu irmão mais velho. Quando o irmão mais velho chega, fala: e a minha bênção? Não tenho mais, né? O que eu tenho para você é outra coisa. Eu já passei para o seu irmão, né, que eu pensei que fosse você. Então, quero que você entenda isso, né, como não só algo profético, mas algo significativo sobre como Deus está acertando algumas coisas, né, com essa família, né, e aonde a gente vai chegar com tudo isso. Mas vamos continuar. Então aqui fala assim: tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são esses? Claro que ele já conhecia os meninos, né, até porque ele tinha convivido com eles, e tinha duas situações aqui que a gente vai acabar lendo aqui. Uma tem a ver com a questão da própria visão, né, a visão natural de Jacó, que estava prejudicado até pela idade, já estava quase cego, mas também
pode ser parte desse ritual, vamos chamar assim, né, de passar essa autoridade sobre a vida desses rapazes agora, não mais meninos. E continua aqui: respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui no Egito. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Aquela bênção patriarcal que eu falei. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, achei que não ia te ver mais, né? E eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Mais uma paradinha aqui. Como eu estava falando, existia todo um ritual nessa situação, né? Toda algo que tinha uma significância. E esse negócio de tirou dentre os joelhos, né, do seu pai. Claro, quando as crianças vieram abraçar o seu avô, né, chegaram perto dele, ficaram nessa posição, mas existe também um significado nessa própria posição que eles estavam. O fato de estar ali, né, entre os joelhos de Jacó, chamava essas crianças para serem seus filhos e não só seus netos ou alguém assim. Esse era um costume, né, de receber seus filhos e passar não só dessa intimidade, né, mas também essa proximidade que precisava ter com esses filhos que estariam recebendo essa bênção. Essa situação é fora do nosso costume, mas é algo muito, muito significativo, né, para aqueles que estão praticando esse ritual. Faz parte, né, de entender, né, que eles precisam estar juntos, próximos. E José, né, na sequência falando aqui, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Agora nós estamos vendo aqui o segundo homem mais poderoso da terra naquele momento, se inclinando diante de alguém que não era Faraó. Aquilo que estava colocado sobre ele era que acima dele só Faraó como homem e mais ninguém. Mas José continuava respeitando essa autoridade que estava sobre seu pai e sobre a vida dele, uma vez que esse entendimento da prática, né, daquilo que Jacó estava começando ali nesse momento, era importante. Então ele reconhece essa autoridade espiritual que estava colocada também sobre a vida de Jacó. Quando ele se agacha, né, se inclina diante do seu pai, ele está, além de reverenciando o seu próprio pai, né, a autoridade do seu próprio pai como pai, uma homenagem ao seu próprio pai, ele também está reconhecendo aquilo que o Espírito está fazendo, o Espírito de Deus está fazendo sobre e através da vida de Jacó. José, ele permaneceu longe dos seus familiares, longe até da sua prática de fé, talvez. A Bíblia não relata que ele tivesse momentos diferentes nesse sentido, buscando a Deus, mas o caráter dele, talvez a maneira como ele acabou levando a sua vida, aqui já não era nenhum menino aqui, já devia ter quase 60 anos talvez. Então ele estava mostrando, né, que os valores que ele tinha recebido e que ele reconhecia no seu pai, além, né, da unção que Deus tinha colocado sobre ele, eram dignas de ser reverenciadas. Falo isso porque às vezes a gente tem muita dificuldade de reconhecer autoridades sobre nossas vidas, e acho que isso é proteção sobre nós. A Bíblia fala sobre isso. Reconhecer a autoridade talvez não seja dessa forma que a gente faça aqui. Talvez eu não vá me inclinar naturalmente diante de alguém, me abaixar até o chão, mas eu preciso reconhecer a autoridade que está colocada sobre algumas pessoas e que estão, né, para serem meus conselheiros, estão para ser aqueles que vão me conduzir até aquilo que Deus tem para mim. Quero que você preste atenção nisso e pense, né, sobre a maneira como nós, talvez seja um problema da gente, como, não sei se como brasileiros, como ocidentais, ou por causa do tempo que estamos vivendo, essa relação da autoridade, ela acabou se diluindo e perdeu-se talvez a noção disso. Há maneiras e maneiras de a gente reverenciar alguém, e eu queria muito que você estivesse pensando nisso, pensando sobre se você tem reconhecido
pessoas que têm auxiliado você, que têm sido uma referência para você, e se você tem visto neles essa autoridade e reconhecido essa autoridade. É proteção sobre você. Ao mesmo tempo, você também que tem um papel de autoridade, talvez na sua casa, diante de seus filhos, você também precisa também ser uma pessoa referenciável, vamos chamar assim. Não adianta você ter só uma posição, mas você precisa manter essa posição. E é isso que Jacó tinha feito aqui, e é o que José estava reconhecendo nas duas situações, tanto como pai, como aquele que era detentor da bênção e estava agora repassando essa situação. Continuamos. E José, tirando dentre os joelhos, seu pai inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. A bênção patriarcal, como a gente estava mencionando um pouquinho antes. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Como a gente estava falando, o primogênito teria uma bênção, uma parte maior, uma bênção maior, mas Jacó tinha mudado isso. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Isso acaba se efetivando mais para frente, quando as tribos são distribuídas, e a tribo de Efraim acaba se tornando a mais importante dentre as tribos do norte. A gente não vai ver isso agora, isso fica mais para frente. Mas assim como aquilo que a nossa vista natural não consegue ver, e a vista de Jacó natural estava mais do que difícil, estava mais por causa da idade, ele estava quase cego, mas a visão talvez espiritual, talvez não com certeza espiritual, de Jacó estava mostrando para ele a realidade do que ia acontecer. E agora eu faço essa pausa para a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre como a gente tem se projetado ou tentado discernir aquilo que profeticamente está reservado para a gente. Não quero cair numa discussão sobre se Deus faz, se Deus está determinando alguma coisa na minha vida. Eu quero só pensar com você sobre as coisas que profeticamente estão lançadas sobre você e a sua descendência. E o papel que você tem e a sua descendência tem para poder alcançar. Eu não sei o que Deus tem reservado para você, que está me ouvindo agora. Não sei, talvez, o que Deus tem reservado para mim mais para frente, talvez, um tempo um pouco maior. O que eu sei é que o nosso caminho precisa ser um caminho coerente com aquilo que a gente quer receber de Deus. E eu quero convidar você, ou se você gosta dessa palavra, desafiar você a andar profeticamente pensando nisso. Será que os meus passos hoje estão ajudando no processo daquilo que Deus tem para mim, para minha descendência, espiritualmente falando? Falo isso e não quero trazer julgo sobre você, quero que você repense só o seu caminhar. Eu sei que Deus tem trabalhado 100% com você e comigo. Precisa ver se eu e você temos trabalhado 100% com Deus também. O quanto você tem se dado a Deus, o quanto eu tenho me dado a Deus. Isso vai determinar a disposição de Deus de colocar mais coisas na minha mão e na sua mão.
Se você é pai, talvez você tenha uma ideia até mais exata, né, daquilo que eu vou falar agora, mas não sendo pai, eu sei que você também pode compreender isso, porque é a distinção entre uma criança e um adulto. Quanto mais eu caminho com Deus, mais maduro eu ficando na fé, mais entendedor, vamos chamar assim, né, dos caminhos que Ele está abrindo para mim, tenho certeza que Deus vai colocando mais desafios, se você preferir, ou mais etapas para a gente poder avançar. Eu sei que você, como pai, não daria para o seu filho, como não deve ter dado, só com o tempo de amadurecimento dele, tarefas que ele não podia cumprir. Tinha 2 anos, você não ia dar, não sei, uma faca na mão dele para ele cortar alguma coisa, ou uma tesoura. Mas ele maior, você já poderia fazer e deve ter feito. Acho que Deus trabalha com a gente da mesma forma. Espero que você entenda essa comparação, essa metáfora. Ele quer dar responsabilidades para mim, mas Ele sabe que eu preciso amadurecer para poder tomar essas responsabilidades de uma forma correta. Então, meu convite para você é esse, que você observe se o caminho que você tem trilhado tem proporcionado para você e para sua descendência algo que vai te ajudar, ou ajudar a Deus, vamos chamar assim, né, no bom sentido, a ampliar o reino. Porque sua tarefa é minha, além de adorá-lo, trazer para o reino as coisas que Deus tem constituído e tem colocado no meu e no seu coração. O texto continua e fala assim: assim os abençoou naquele dia Jacó aos seus novos filhos, vamos chamar assim, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que os teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Jacó tinha conquistado um terreno, vamos chamar assim, né, uma região, e agora ele está passando já para José uma herança. E essa parte da herança, vamos chamar assim, de José, ela tem um significado não só pessoal, mas profético também. Nenhuma tribo fosse chamar tribo de José. Agora as tribos mais para frente seriam tribos de Manassés e Efraim. Mas José acaba recebendo uma região onde ele seria enterrado mais para frente. E esse significado do enterro de José, que na verdade não foi nem quando ele morreu, mas bem mais para frente, quando Moisés acabou levando seus ossos para serem enterrados naquele lugar, mostram que mesmo que no tempo temporal, o tempo temporal é ruim, né? Mas no tempo natural, né? No tempo cronos da gente, as coisas não aconteçam, ainda assim há um tempo de Deus que ele não se extingue jamais. Kairos, se você preferir. José morreu e a promessa de que ele seria enterrado também na terra de Israel, e não aconteceu isso a princípio, no primeiro momento. Mas a promessa nunca foi esquecida, porque não era uma promessa natural, mas era uma promessa sobrenatural, além do natural. Existia um compromisso daquele povo. E mais para frente, quando Moisés, bem mais para frente, começa a voltar com o povo para lá, ele faz questão de cumprir essa promessa que tinha sido feita. Quero falar isso para você porque às vezes a gente tem tanta facilidade de prometer coisas que são bem mais fáceis, inclusive, e a gente dilui a nossa própria palavra
porque a gente não tem se esforçado em cumprir promessas que fazemos. Claro, talvez você vá pensar e falar comigo e falar assim, mas essa é uma promessa super importante, né? Feita para uma personalidade profética. Pois é. Só que a palavra também lembra para mim que seja a minha palavra, sim, sim ou não, não. Então, diante das coisas que eu estou consolidando, estou dando a minha palavra, estou prometendo para alguém, é necessário que eu me esforce em cumpri-lo. E eu estou falando isso porque eu sei que você já ouviu, assim como eu também tenho ouvido muitas vezes, de pessoas que questionam, né, se a gente consegue ter uma posição firme na palavra da gente. Acho que isso faz parte do caráter cristão. E não só do caráter cristão, mas daqueles que se empenham em ter uma só palavra. Às vezes é difícil sustentar, irmão. E eu não estou falando para você ser teimoso, né, para você falar que vai fazer alguma coisa e se colocar para fazer, mesmo que depois você se convença de que aquilo, ou seja convencido de que aquilo não está certo. Mas você precisa se justificar. E as coisas que você acaba falando e acaba se comprometendo com alguém, quero revestir você de toda a autoridade para poder cumprir. Aqui, só para resumir um pouquinho aquilo que a gente está falando aqui, nós estamos falando de um capítulo onde nós estamos finalizando a história de um grande homem, de um homem que fez com que a descendência dele fosse abençoada de uma forma eterna. Claro, isso é um propósito de Deus, mas ele não se desviou do propósito de Deus. E é isso que eu quero falar para você. Não se desvie do propósito de Deus. Talvez você fique pensando, será que vão escrever um dia um livro sobre a minha descendência? Já escreveram, querido. Eu sei que você tem na sua casa. Que a gente possa compartilhar dessa autoridade, desse amor e, sobretudo, daquilo que Deus quer fazer a partir de nós, que a gente possa se dedicar 100%, o nosso 100%. Quero te abençoar, te agradecer por esse tempo que nós tivemos juntos aqui nessa semana. E a semana que vem vai ser uma conclusão desse capítulo. Uma conclusão desse livro. Nós vamos estar falando do capítulo 49 e 50 e vamos estar dando por encerrada nesse ano o nosso estudo de células, tá bom? Te agradeço, um grande abraço, Deus te abençoe, seja um tempo excelente na sua vida.